Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho fazer um pequeno balanço daquilo que foi o meu 2025 a nível de leituras. E então posso começar por dizer que eu superei a minha meta de leitura. Eu tinha-me proposto a ler 25 livros e acabei por ler 36 livros. Desses 36 livros não houve nenhum livro com 2 estrelas, nem com 1 estrela. Portanto, as leituras foram boas, não é? Mesmo as que não foram tão boas, foram medianas. Li 11 livros com 3 estrelas, 14 livros com 4 estrelas e 10 livros com 5 estrelas. Foi um ano um bocadinho atípico, no sentido em que realmente eu li muito e não parei de ler assim em grandes momentos, não é? Tive assim um fluxo de leitura bastante coeso. Mas ao mesmo tempo não foi um ano de muita profundidade. Eu não li praticamente nenhum clássico, até posso confirmar, mas. li alguns clássicos, agora estou-me a lembrar, mas pronto, não foram livros que me consumiram muito a nível intelectual, não foi daquele tipo de obra que eu gosto de pegar num lápis e sublinhar e estar ali bastante embrenhada a tentar decifrar o texto. Não tive nenhuma leitura assim este ano, infelizmente, mas pronto, compensei de outra forma, dei mais oportunidade e mais abertura a novos autores que eu tinha muito receio de experimentar, que não me puxavam muito para experimentar, e entre eles experimentei Taylor Jenkins Reid, que eu tinha um bocadinho receio de experimentar, li vários livros dela. Experimentei Maria Isaac, que percebi que é assim um amorzinho de escrita, um docinho, um acolher no coração, gostei muito de a conhecer. O que é que eu conheci mais? Estreiei-me com a Frida McFadden, mas pronto, também não foi assim nada de especial, não foi assim nada que eu tenha gostado por aí além, mas de forma geral li coisas agradáveis, ok? Conheci autores novos, autores contemporâneos, arrisquei-me um bocadinho mais nesse sentido. E claro que ao dar espaço para isso, outras coisas têm de ficar para trás. Além disso, o que é que eu fiz mais? Também reli 5 obras, mas essas 5 obras é mais no contexto profissional que eu as reli. Portanto, são obras que se dão nas escolas, no plano, na disciplina de português. Portanto, eu reli A História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar, de Luís Sepúlveda, reli A Lua de Joana, reli A Farsa de Inês Pereira, O Alto da Barca do Inferno e qual é que era o outro? A Saga, de Sofia de Melbrenner. Portanto, essas obras também são muito pequenininhas, também lê-se rapidamente. E pronto, e tudo isto faz com que o número de leituras cresça. Mas como vos disse, apesar de ter 10 obras, 10 obras de 5 estrelas, não creio que tenha sido o melhor ano a nível de leituras, ok? Eu gostei de conhecer coisas novas, mas em 2026, sinceramente, acho que vou dedicar-me a investir em leituras que me façam refletir mais, pensar mais e ter aquela paixão por estudar o livro e pronto, essas coisas todas que vocês já sabem que eu gosto. Acho que vou à procura mais de desafios e voltar aos meus amores clássicos e pronto. Enfim, isso fica para outro vídeo. Mas então agora, o que é que eu gostava de fazer? Era mostrar-vos as leituras que eu considero que foram assim espetaculares este ano, as leituras que mais me marcaram. Apesar de ter dado 5 estrelas a 10 livros, eu só vos vou mostrar, creio eu, deixem-me aqui contar aqui no meu caderninho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só vos vou mostrar 7 livros de 5 estrelas que eu li e adorei e que sinceramente espero de coração que vocês tentem, se ainda não leram, que tentem ler agora em 2026. E assim, o primeiro livro que quando eu pensei em fazer esta lista, o primeiro livro que me veio à cabeça foi nada mais, nada menos que Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu li outros desta autora este ano, eu li Sete Maridos de Evelyn Hugo e li o Malibu Renasce, mas este livro, se não fosse este livro eu não ia querer ler os outros. Este livro está absolutamente espetacular, eu fiquei completamente viciada. Acho que é um livro que está é escrito em forma de entrevista,
nós vamos conhecendo o ponto de vista de cada uma destas personagens, vamos percebendo falhas em cada versão da história, mas é tão real, é tão emotivo, é tão... Olhem, é espetacular, eu adorei. Eu também sou muito suspeita porque tudo que tem a ver com anos 70, tudo que tem a ver com a música rock, eu sou adepta. Sou muito, muito fã da banda dos Fleetwood Mac e dizem que já tinha ouvido falar que esta banda aqui inventada foi muito inspirada nesta banda que realmente existiu, então eu estava muito pronta para ler este livro e também já tinha visto a série e tinha adorado completamente, mesmo. Portanto, não havia nada aqui que pudesse correr mal ou que me pudesse fazer não gostar tanto da obra. Mas foi um encanto. Eu fiquei completamente embrenhada, como vocês podem ver aqui. Acho que o que facilitou foi ter lido numas férias da Páscoa, eu acho. Não tenho a certeza, acho que foi nas férias da Páscoa. Mas olhem, por favor leiam. É 1000 vezes superior a Evelyn Hugo. Desculpem a minha opinião. Leiam. Leiam só, tá? É uma autora que vale a pena. É mais leve, mais contemporânea, mas tem histórias até com alguma profundidade e eu quero ler tudo dela, ok? Eventualmente. Depois, o livro que me veio imediatamente à cabeça após Daisy Jones and the Six foi um livro também que me deixou embrenhada na leitura do início ao fim. Foi um livro que, mesmo depois de ter terminado, não saía da minha cabeça. É um livro que até agora, este momento, eu relembro com carinho, eu relembro com amor, eu relembro com saudade e nostalgia. E claro que vos estou a falar de As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides, desculpem, não sei pronunciar, mas é abismal este livro, ok? Basicamente temos a história de 5 irmãs, na perspectiva de, creio, 5 rapazes que eram perdidamente apaixonados por estas 5 irmãs na altura da adolescência e, portanto, elas também são muito bonitas, são muito belas, muito atraentes e também são muito inacessíveis, o que as torna ainda mais bonitas e ainda mais atraentes. E portanto é uma história sobretudo que fala sobre a adolescência e acho que foi por isso que eu gostei muito. É um retrato muito natural, muito fluido do que é ser adolescente. E não acho que o tema do suicídio seja tão presente quanto o tema da adolescência. É claro que temos o tema do suicídio, logo aqui pelo título nós vemos isso, mas é muito mais do que isso, ok? E se vocês não leram esta pequena preciosidade, isto lê-se muito bem, isto tem o quê? 214 páginas. Se vocês ainda não leram, espero que 2026 seja o ano de vocês lerem. E agora tem esta edição lindíssima, portanto, olha, não tenham desculpas para não comprarem, para não lerem. É abismal. A terceira obra que conquistou cada milímetro do meu coração foi Mataram a Cotovia, de Harper Lee. Não há explicação. Eu tenho um vlog aqui no canal, graças a Deus, onde eu falo muito sobre a minha experiência de leitura a ler este livro. E é tão querido, mas é tão bonito e é tão útil, é tão... Como é que vos hei de dizer? Tão importante, é mesmo uma obra espetacular. Nós acompanhamos o crescimento de duas crianças que têm um pai que é advogado e este pai, numa altura muito racista nos Estados Unidos, decide que vai defender em tribunal um homem negro que é acusado de violação, se não estou em erro. E pronto, e nós, além de vermos a doçura que é o crescimento destas crianças, nós ainda vemos este pai a educá-los da melhor forma, a serem éticos, a serem bons exemplos, ok? Bons cidadãos. E olhem, e arrebatou-me por completo. Achei tão bonito, tão bonito, tão bonito. Foi uma obra que eu já sabia de antemão que eu ia adorar, mas lê-la foi maravilhoso. Foi mesmo. Eu só gostava de apagar da minha cabeça esta minha primeira experiência de leitura para voltar a ler e ter outra vez este cantinho no coração que eu senti. Claro que é uma obra que com a releitura
pode crescer, mas eu acho que este primeiro impacto já não vai voltar e é muito triste isso. Mas olhem, Mataram o que te via dar para ali é um clássico que merece ser lido e além de se merecer, acho que devia ser mesmo obrigatório, ok? Por isso leiam também Mataram o que te via dar para ali. O próximo livro que me deixou também arrebatada não diria, mas deixou-me bastante colada a ele. Deixou-me a pensar nele em todos os momentos e fez-me sentir mesmo bem e feliz e satisfeita, porque eu houve uma altura da minha vida que lia muito este género de livros. Então estamos a falar, primeiramente, vou dizer o nome do livro, que é A Paciente Silenciosa. Eu, há uns anos, lia muito thriller, adorava policiais, mas depois, não sei, com o passar do tempo fui-me desinteressando um bocadinho desses livros e é raro, mas é muito raro eu ter a iniciativa de pegar num thriller. Só que numa das minhas expedições à biblioteca de Irmesinde, eu acabei por trazer e até acho que tenho aqui no canal um vlog em que eu estou a ler este livro, A Paciente Silenciosa, e eu só vos digo, eu já não me lembrava de ler um thriller tão bom como este, porque é tão estranho ao início. É tão caricata a situação de termos uma mulher que, pronto, está internada, é acusada de matar o marido, nunca disse uma palavra sobre aquilo que se tinha passado, nem sequer para se defender, nada, deixou de falar completamente e o caso, pronto, acabou por ser encerrado porque acusaram esta mulher, mas ao mesmo tempo deixa muitas dúvidas do que é que realmente aconteceu naquela noite. E o livro é espetacular, tem vários saltos no tempo, tem mais do que uma perspectiva, não é? Há mais do que um narrador na história, eu adoro isso, mas a forma como no final nós percebemos que a história se encaixa é espetacular. E acho ainda mais espetacular todos os detalhes que são mencionados serem úteis para alguma coisa. Especialmente esta coisa da pintura, porque esta mulher que supostamente matou o seu marido, ela era pintora e depois ela faz um quadro com uma figura mitológica, se não estou em erro, e essa figura acaba sempre por estar a aparecer e depois nós percebemos o porquê de realmente a autora decidir falar tanto sobre essa figura, o impacto e a simbologia que ela tem na história. Eu achei espetacular. Foi um livro que me deixou na dúvida do início ao fim e não é para me gabar, mas é difícil, porque normalmente quando há estes policiais e thrillers eu acabo sempre por, desde cedo, perceber por onde é que a história vai, não me surpreende assim muito facilmente, mas este deixou-me ali expectante até aos últimos momentos e eu adorei. Recomendo, se vocês não leram este livro, não sei de que é que estão à espera. Ele foi muito falado, creio eu, sei lá, em 2017, 2018, não sei por aí. Eu sei que na altura ele foi mesmo muito falado, eu não tive muito interesse, mas quando eu vi na biblioteca pensei, por que não? E ainda bem que o fiz, ainda bem que arrisquei, foi espetacular, uma leitura mesmo viciante. Outro livro que eu trouxe da biblioteca de Irmesinde e que se tornou um dos meus favoritos foi O Acolher, de Claire Keegan. É uma pequena preciosidade que me fez sentir extremamente triste, extremamente abatida. Obviamente que em certos momentos me deu um cantinho do coração, mas depois partiu-me de tal forma o coração em mil pedaços. É uma história que ficou comigo, é uma história que eu adorei ler e se vocês quiserem saber um bocadinho mais do que foi esta experiência de leitura, recomendo-vos a verem o vlog que tenho aqui no canal porque eu exploro imensamente e falo muito sobre a obra lá, ok? Depois, outro livro que eu li que adorei, e não foi surpresa para mim adorar este livro, porque no final de 2024 eu tinha-me estreado com esta autora e tinha ficado completamente assoberbada. Estou-vos a falar da Isabel Figueiredo, neste caso com Um Cão no Meio do Caminho. Se em 2024 li A Gorda e fiquei fascinada com esta mulher e decidi que ia ter que ler tudo o que ela escrevesse,
Aqui com o Cão no Meio do Caminho eu percebi que realmente esta mulher, Isabel Figueiredo, é espetacular. Ela escreve de uma forma soberba, simples mas direta, dá-nos murros no estômago. Eu adoro isso. E depois ela traz sempre temáticas muito, muito interessantes e personagens extremamente interessantes e extremamente humanos. E no caso nós conhecemos, eu já não me recordo o nome deles, porque eu li isto logo em janeiro, já não me recordo o nome das personagens principais, mas temos uma personagem feminina que é bastante solitária, tem um feitio bastante particular e tem a particularidade também de ser uma acumuladora de tudo e ela vive cheia de tralhas na sua casa, ela coleciona, ela não consegue deitar nada fora. E por outro lado, temos também um protagonista homem que faz amizade com esta mulher, não é? Porque eles são vizinhos, que é exatamente o contrário, ele é super desligado dos bens materiais e enfim. E a relação que eles vão tendo um com o outro começa por um infeliz acaso e depois o que é certo é que eles ficam amigos, partilham muito das suas vidas um com o outro e esta partilha entre eles faz com que o autor conheça um bocadinho do passado destas personagens e é maravilhoso, ao mesmo tempo eu senti que este livro em particular, Um Cão no Meio do Caminho, tinha uma atmosfera um bocadinho mais dark, mais estranha do que propriamente a Gorda, mas ainda assim eu adorei, fiquei completamente viciada neste livro. Mas quando eu digo viciada, é mesmo viciada de não querer também desligar o como, porque queria ler até ao fim e saber o que é que ia se passar com estas personagens. Maravilhoso! E depois o que eu acho também espetacular na Isabela Figueiredo é que ela consegue trazer muitas temáticas ao mesmo tempo. Por exemplo, na Gorda ela falava muito sobre o que é ser gorda, mas depois também trazia temas da família, relações amorosas, tudo junto. E aqui, nesta obra, também acontece isso. Portanto, temos esta parte do consumismo, temos muitas discussões sobre o que é o consumismo nesta nossa sociedade, mas também há sempre outros temas que vêm, nomeadamente a solidão, a amizade, relações amorosas, por aí fora. Eu adorei, 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 é espetacular e olhem, se vocês não conhecem esta autora, também não sei o que é que estão à espera, portanto arrisquem-se, conheçam Isabel Figueiredo. E o outro livro que eu vou referir aqui é um livro que está no meu coração há muitos anos, foi uma releitura, mas eu digo-vos uma coisa, é um livro que, ao contrário do que eu estava à espera, ele cresceu imenso com esta releitura. Eu quando comecei a reler, estava com receio, porque lá está, como era uma obra que eu tinha muito carinho, e eu achava que talvez agora não fosse gostar tanto e fosse perder um bocadinho este amor que eu tinha. Mas muito pelo contrário, com a idade, com o crescer, esta obra também cresceu muito e deixou-me muito, muito, muito abatida, mas de uma forma que eu nunca tinha ficado das outras vezes em que li. Então, para facilitar, vou-vos já mostrar qual é. É a Lua de Joana, de Maria Teresa Maia Gonzalez. Olhem, não sei. Tocou-me imenso, muito, muito, muito. Esta menina sofreu tanto, tanto, tanto e ninguém a conseguiu ajudar ou ninguém quis ajudá-la. Pronto, acho que não é novidade para ninguém que aqui temos o Diário da Joana, é uma menina, sei lá, 14, 13, entre os 13 e os 14 anos que ela escreve o diário. E ela perdeu a sua melhor amiga, a Marta, porque pronto, ela teve uma overdose e acabou por falecer. Então a Joana, para lidar um bocadinho com este luto, acaba por ter este diário, que não é bem um diário, é um conjunto de cartas que ela escreve a Marta. E depois nós vamos ver do início ao fim o estado depressivo que esta menina se encontrava, a angústia que ela sentia constantemente, a solidão que a rodeava, embora ela estivesse rodeada de pessoas. E depois essa solidão ainda foi intensificada quando a avó, que praticamente era a única pessoa que se preocupava verdadeiramente com ela, também morre. E portanto ela acaba por ir pelos mesmos caminhos do que a Marta, acaba também por cair no mundo da droga, mas eu sinceramente, na minha perspectiva não é, atual, depois de ter relido este livro com 25 anos, esta obra não fala muito de drogas, não. O tema da droga é
é referido, é mencionado, mas é de forma leve. O que realmente trata aqui é a solidão e o que é que nos acontece quando nós precisamos de ajuda e ninguém nos dá a mão. E foi muito triste. E eu acho que, como adulta, e ao ser professora e a trabalhar com adolescentes destas idades, doeu-me muito que ninguém tivesse ajudado esta menina. Senti-me até quase responsável também. Mas pronto, olhem, adorei. Partiu-me o coração em milhões de pedaços. Deixou-me extremamente triste e abatida. E quando eu digo isto, deixou-me mesmo um mal-estar muito profundo que não tinha acontecido das outras leituras que eu tinha feito deste livro. Mas pronto, valeu muito a pena. E olhem, e aconselho-vos, vocês agora adultos, a relerem. E acho que também pode ser um alerta para adultos que têm adolescentes, sejam no trabalho como eu, seja filhos, sobrinhos, o que for, para também estarmos um bocadinho mais atentos e a termos um bocadinho mais em consideração os seus sentimentos. E agora, para terminar, vou-vos falar de 3 livros que não estão aqui considerados como os melhores dos melhores, mas que são leituras que eu também vos recomendo e acho que foram espetaculares para mim. E então eu destaco a autora Sarah Edison Allen, que eu li A Magia das Pequenas Coisas e O Jardim dos Segredos, ou O Jardim Secreto. São 2 livros que estão encadeados, não é? Um é o seguimento do outro, e é muito fofo. Tem a magia, tem realismo mágico, tem romance, tem situações familiares. São 2 livros e é uma autora, no geral, que eu vos recomendo muito. Tenho também aqui um vídeo a falar um bocadinho melhor sobre a minha experiência de leitura. E também um livro que me mexeu, que me tocou bastante, que me deixou bem disposta, alegre, feliz, foi o Coraline, de Neil Gaiman. Eu e o meu irmão, aliás, nós crescemos a ver o filme e a adorar o filme. Eu lembro-me de ter, sei lá, 11 anos, 12, e ver o filme e achar que era um filme muito fixe por ser muito diferente daquilo a que estava acostumada, e a história eu achava sensacional. E depois, ao ler o livro, ainda gostei mais, porque é um mundo de fantasia tão diferente ao que estamos habituados, é tanta criatividade junta que deve ser lido e merece ser falado. Foi uma grande leitura para mim, adorei. E depois também uma leitura que me surpreendeu bastante, porque eu senti-me bastante reticente a iniciá-la, foi a saga da Sofia de Melbrenner. Eu li em contexto de trabalho, porque tinha um menino na explicação que estava a ler e pronto, ia ter uma ficha de leitura e estava preocupado. Então eu decidi ler também para, pronto, conseguir ajudá-lo da melhor forma. E não me apetecia nada, mas depois quando comecei a ler e comecei a perceber todas as questões inerentes à história, fiquei completamente rendida. Acho sinceramente que não é um livro para falar assim muito no 8º ano, mas foi um livro que me trouxe uma reflexão muito poderosa sobre o que é que eu estou a fazer à minha vida, principalmente no sentido profissional, porque nessa altura estava muito, não diria perdida, mas estava ligeiramente insatisfeita com aquilo que estava a fazer. E ler este livro deu-me assim uma lufada de ar fresco, no sentido em que me abriu um bocadinho os olhos, porque não queria ser como o protagonista, que basicamente o nosso protagonista aqui na saga de Sofia de Melbrenner sonhava em ser marinheiro. Os pais não aprovavam essa ambição, porque tinham perdido um filho no mar e não queriam perder outro, e então ele, mesmo sem ter a aprovação da família, decidiu ir atrás do sonho dele. E ao ir atrás do sonho dele, ele teve que prescindir da família, porque a família nunca mais lhe falou. O que é que acontece? É que com o passar do tempo, a vida vai mudando. Ele era completamente apaixonado pelo mar, mas depois foi parar a uma terra estrangeira, que era o Porto, não é? E conhece um senhor que o ajuda muito e pronto, ele fica muito próximo desse senhor. Este senhor acaba por tratá-lo como um filho e no fim da vida deixa-lhe os negócios todos e todas as responsabilidades, e ele, por uma questão de gratidão, decide, pronto, dar seguimento aos negócios e deixar o mar para trás. E portanto depois nós vemos ele a pensar um bocadinho nas decisões que tomou, que não lhe trouxeram a felicidade que ele esperava.
E pronto, e é uma reflexão muito poderosa, uma reflexão muito boa. Portanto, é óbvio que também recomendo a saga de Sofia de Melbrenn. E pronto, de forma geral foram estas as minhas leituras de 2025. Não sei se me alonguei muito, não sei se fui muito confusa, mas é o que temos e esperemos que 2026 também traga excelentes leituras. Esperemos que o vídeo que vou fazer das melhores leituras de 2026 também tenha grandes recomendações para vocês. E contem-me aí como é que foi o vosso ano e vemos no próximo. Tchau!